Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos comentar a respeito dela, a Revolução Francesa, a mais importante revolução burguesa da história da humanidade, porque não teve apenas impactos no continente europeu, onde ela aconteceu, já que a França fica na Europa, mas suas influências ultrapassaram as fronteiras europeias e chegaram a vários lugares do mundo, tiveram impacto, inclusive, nos processos de independência da América. Então, hoje nós vamos falar da Revolução Francesa, que foi de 1789 até 1799. Bem, pessoal, é importante que, antes de tudo, nós compreendamos o que é uma revolução burguesa. Uma revolução burguesa é um movimento, um processo histórico em que, de algum modo, a burguesia acaba com a antiga ordem estabelecida e inicia uma nova ordem em que ela está no poder. Os grandes exemplos que nós temos de revoluções burguesas são as revoluções inglesas, né, a puritana e a gloriosa. Durante a puritana, a burguesia assume o poder e eles acabam com a monarquia absolutista na Inglaterra com a assinatura da Bill of Rights de maneira definitiva. Até hoje é uma monarquia parlamentar, não é? Enfim, constitucional. No caso dos Estados Unidos, eles acabam com a antiga ordem colonial de dominação inglesa e a burguesia nacional assume o poder. No caso da França, eles também acabam com o antigo regime, que nós vamos estudar daqui a pouco, em que o rei tinha poderes absolutistas e iniciam uma nova ordem, uma ordem burguesa. Então, Revolução Burguesa é, de maneira bem simplificada, um movimento em que há, na frente, a burguesia e que, em geral, ela assume o poder após o movimento, encerrando uma ordem antiga, um antigo regime. No caso da França, o antigo regime tinha algumas características do ponto de vista político. Era o absolutismo, né, o absolutismo monárquico, os reis com muitos poderes. O rei que estava no poder era Luís XVI, quando a Revolução aconteceu. Do ponto de vista econômico, o que nós tínhamos era o mercantilismo, aquele conjunto de práticas econômicas que visavam a fortalecer o próprio Estado, né, enriquecer o Estado. Enfim, tinha vários elementos, como, por exemplo, balança comercial favorável, como, por exemplo, acúmulo de metais preciosos, protecionismo econômico. No caso da França, o viés que mais teve preponderância foi o da balança comercial favorável, né, a partir do ministro Colbert, né, do rei francês, era o chamado colbertismo, né, ou seja, vamos exportar mais do que nós importamos, vamos vender mais do que nós compramos, vamos manter nossa balança comercial favorável e aí nosso Estado vai ficar mais enriquecido. Do ponto de vista social, a sociedade era estamental, dividida em três estamentos: clero, nobreza, terceiro estado, né? E aí é um detalhe interessante, né? O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental é aquela em que não existe igualdade jurídica entre as pessoas. Isso já caiu no Enem. Ou seja, era uma sociedade de corpos sociais jurídicos distintos. Isso significava, na prática, que você tinha leis para membros do clero, que são a igreja, né, o alto e o baixo clero, enfim. O alto clero, papa, bispos, arcebispos. O baixo clero, enfim, padres, párocos. Mas você tinha para o primeiro estado leis específicas, todo um ordenamento jurídico próprio. No segundo estado, você tinha a nobreza, né? Enfim, a nobreza cortesã, que era aquela nobreza que ficava ali próximo do rei, era uma nobreza que muitas vezes vivia ali dentro do próprio palácio, parentes do rei, enfim. A nobreza provincial, aquela nobreza latifundiária que vivia nos interiores do país, descendia muitas vezes de senhores feudais da Idade Média, e a nobreza de toga, que era aquela nobreza que comprava títulos, geralmente burgueses, né, enriquecidos, que compravam títulos de nobreza. Mas a nobreza também tinha o seu ordenamento jurídico
próprio, né? E nós tínhamos o terceiro estado, que era a maior parte da população, composta de camponeses, os sans-culottes, que eram pessoas... Culotte é um tipo de calça que os nobres usavam, né, durante o antigo regime. Então dizia-se que quem não tinha dinheiro, quem era pobre, né, e portanto não podia comprar esse tipo de calça, eram os sem-culottes. São, em português é sem-culottes. Eram as pessoas mais simples, né? Mas nesse terceiro estado também estava a burguesia, que estava ganhando muito poder naquele contexto de século XVIII, artesãos, enfim. Mais de 95% da população fazia parte do terceiro estado. Era o terceiro estado que sustentava aquela sociedade estamental. A partir dos impostos que pagava, era a única parcela da população que pagava impostos. Nessa imagem vocês podem ver, né, um representante do terceiro estado, um camponês, pelas ferramentas que está usando, sustentando nas suas costas um membro da nobreza, esse que está em vermelho, tons de vermelho e azul, e um membro da Igreja Católica, um membro do clero. Inclusive, outra característica do antigo regime é que não havia um Estado laico, ou seja, a religião oficial era o catolicismo, era a religião do rei, né? Que no caso da França era o catolicismo, né? Então, do ponto de vista cultural, nós temos um domínio, né, da Igreja Católica, da religiosidade católica, um Estado que não é laico, mas é um Estado confessional, tem uma religião própria. Do ponto de vista econômico, nós temos o mercantilismo, o Estado interferindo o tempo todo na economia, não havia, portanto, liberdade econômica. O Estado que quer enriquecer o próprio Estado a partir das práticas que nós já comentamos. Do ponto de vista político, era uma monarquia absolutista, não havia liberdade, portanto, política também, né? Quem mandava, de fato, era o rei e seus ministros, né? Claro que o rei contava com um aparato de apoio muito considerável, né? A gente não pode pensar naquela história de que o rei absolutista manda em tudo, sem ter apoio. Ele tinha apoios e por isso que ele mandava. Certo? Então, esse era o antigo regime que vai cair na França com a Revolução Francesa. Bem, quais foram as causas da Revolução Francesa? Né? Primeiro, quem estava no poder em 1789, quando a Revolução Francesa eclode, era o rei Luís XVI, né? Sua esposa Maria Antonieta, muito conhecida também. E a França tinha passado no século XVIII, né? E nós estamos falando do século XVIII, o século das luzes, pelo movimento iluminista. Se vocês lembrarem das aulas de história, vocês vão ver que o movimento iluminista, ou das luzes, ou ilustração, foi um movimento de vários pensadores que não tinham ideias homogêneas, ou seja, portanto, não foi um movimento, vamos dizer assim, sistematizado. Foram vários pensadores que defendiam ideias diferentes, mas, de maneira geral, a maioria deles defendia basicamente duas coisas: mais liberdade econômica, o que não havia no antigo regime, já que uma das características do mercantilismo, que era o conjunto de práticas econômicas que vigoravam, era a interferência do Estado na economia, e defendeu também a liberdade política, coisa que também não havia, na medida em que a maior parte da população não tinha participação política, né? Então, o movimento iluminista, com as ideias de liberdade econômica, de liberdade política, vai influenciar muito a Revolução Francesa. A França que vivia um momento de muita crise no campo, né? Enfim, mudanças climáticas que fazem com que a produção seja afetada, diminuída, muita gente começa a passar fome, os camponeses são primeiramente afetados devido a essa crise. Uma França que está em crise, mas ao mesmo tempo não deixa de gastar os gastos com as festas, com os banquetes, né? No Palácio de Versalhes, onde ficava o rei, eram altíssimos e chocava a toda a gente que via aquilo como uma política desastrosa, né? E sem preocupação com o povo. A França tinha sido derrotada há pouco tempo, né? Antes da Revolução começar, na Guerra dos Sete Anos, que foi um conjunto de batalhas, né, principalmente envolvendo vários países da Europa, mas principalmente Inglaterra e França, por exemplo, domínios coloniais, né, a França perdeu essa guerra,
Então, gastou muito dinheiro, dinheiro que já não tinha no momento de crise. A França tinha assinado há pouco tempo também o Tratado de Eden-Heinewald com a Inglaterra. Esse tratado, né, que tem o nome dos representantes primeiro do Reino Unido e depois da França, dizia que basicamente os produtos ingleses iriam entrar na França e os produtos franceses iriam entrar no Reino Unido com taxas alfandegárias diminuídas. Isso fez com que houvesse um grande prejuízo para a indústria francesa, porque lembremos, o berço da Revolução Industrial é a Inglaterra. A Inglaterra estava produzindo muita coisa já. E esses produtos entrando na França fazem com que os produtos franceses não estejam, vamos dizer assim, à altura dos produtos ingleses para acompanhar essa produção inglesa que já era massiva naquele contexto. E aí os produtos franceses deixam de ser vendidos, o povo prefere comprar os produtos ingleses, isso também gera uma crise na indústria, né, da França, né? Outra razão para a Revolução foram as despesas com a ajuda que a França deu na Guerra de Independência dos Estados Unidos, em 1776. Veja, qual era a principal rival que a França tinha na Europa? Isso mesmo, a Inglaterra. Quem era que mais tinha interesse que a Inglaterra perdesse colônias? A França. Então, a França contribuiu muito com o processo de independência dos Estados Unidos, frente à Inglaterra, mandou soldados, gastou dinheiro enviando munição, armamentos. Então, isso também gerou muitas despesas. A França estava com a economia basicamente destruída. Uma economia em crise no campo, baixa produção, gastos no Palácio de Versalhes, perdeu a Guerra dos 7 anos contra a Inglaterra, perdeu colônias, veio o Tratado de Eden-Heinewald, em que sua indústria foi afetada pela entrada massiva de produtos ingleses, teve despesa com a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, a França estava em crise. A pergunta que foi feita naquela época foi: como resolver essa crise, né? E aí o rei Luís XVI começou a contratar vários ministros, né, que se sucediam no poder. Turgot, por exemplo, Jacques Necker. Jacques Necker, por exemplo, chegou a expor os gastos do governo e chocou muita gente, porque eram gastos altíssimos. A França estava gastando muito mais do que arrecadava. A balança fiscal da França estava muito descontrolada, e inclusive depois disso o rei o demitiu, veio outro ministro, Charles Alexandre. O que era que os ministros, de uma maneira geral, propunham ao rei? Eles propunham a seguinte medida: para que a gente tente regularizar as finanças da França, nós temos que fazer com que os nobres e o clero também paguem impostos. Só que veja, os nobres e os membros do clero, eles votavam em conjunto. Então, como era que funcionava? Não era o voto por cabeça, como a gente tem hoje. Era o voto por estamento. O estamento primeiro tinha um voto, o estamento segundo tinha um voto, o terceiro estado tinha outro voto. Então, quando o rei, né, convocou os Estados Gerais, que era uma reunião, uma grande assembleia, em que membros do clero, da nobreza e do terceiro estado participavam para decidir alguma coisa, né? E aí ele pergunta: pessoal, vamos fazer com que os membros do primeiro estado, o clero, e do segundo estado, a nobreza, paguem impostos? Como é que os nobres votam? Contra. Como é que os membros do clero votam? Contra. Então, 2 votos. Os membros do terceiro estado votam a favor, mas eles são um só, né? O voto não é por cabeça, o voto é por estamento, né? Então, esse critério de voto desagrada muito os membros do terceiro estado e serve de estopim para o início da revolução. Ou seja, basicamente, o terceiro estado, comandado por membros da burguesia, diz: diante dessa crise toda, a solução que a gente tem é essa, e eles não aceitam esse critério de voto totalmente desigual. Nós estamos querendo voto por cabeça, o voto individual, e não o voto por estamentos. Nós somos a maioria da população, nós somos quem sustentamos a França, nós somos os que pagamos impostos, né?
Mas, é claro, o rei não vai aceitar isso, essa história de voto por cabeça. Isso gera um descontentamento muito grande e faz com que, de certa maneira, ecloda a Revolução Francesa. Os membros do terceiro estado, descontentes com aquilo de o rei não acatar a sua vontade de que o voto fosse nos estados gerais por cabeça e não por estamento, se separam dos membros do primeiro e do segundo estado e vão para uma sala chamada sala de jogo da pedra. O jogo da pedra era um jogo que os nobres franceses usavam muito, jogavam, a burguesia também jogava esse jogo. E lá nessa sala, né, sala do jogo da pedra, eles constroem a Assembleia Nacional Constituinte. Basicamente, eles disseram: nós vamos acabar com a monarquia absolutista, vamos instaurar uma constituição que limite os poderes do rei aqui na França, e nós vamos fazer isso, o rei queira, quer sim, quer não. Né? Então, eles formaram o que nós chamamos de Assembleia Nacional Constituinte, em que eles basicamente decretaram o fim do absolutismo na França. A partir de agora, a França teria uma Constituição e essa Constituição seria responsável por regular os poderes do rei. Agora, o rei não teria mais poderes absolutistas. No dia 14 de julho de 1789, há o que nós chamamos de tomada da Bastilha. A Bastilha era uma antiga prisão onde o rei colocava inimigos políticos, né? Existiam inclusive poucos quando ela foi tomada. Eles invadem a Bastilha, tomam, soltam alguns presos políticos de lá. Né? Foi um evento muito importante. Depois que há a tomada da Bastilha, colocam fogo, inclusive, lá. Inicia-se um período que os historiadores chamaram de o Grande Medo. Né? O Grande Medo foi um momento inicial da Revolução Francesa em que os membros do terceiro estado, inclusive com facas, foices, o que tinham na mão, né? Lembremos que o terceiro estado é muito grande, né? Tem a burguesia, mas também tem os camponeses, tem os artesãos. Eles saíram às ruas, né? Saíram também dentro dos campos, assassinando aqueles que eles consideravam os culpados pela crise na França. Então, eles assassinaram nobres, eles assassinaram membros do clero. Foi um momento de muita gente sendo morta. Né? Por essas pessoas que estão fazendo a revolução e que estão culpando os membros da nobreza, os membros do clero, por aquela crise, né? Por não terem, vamos dizer assim, conduzido a França para uma solução da crise, mas, enfim, eles terem, vamos dizer assim, incentivado, de algum modo, a feitura de uma revolução. Né? Os nobres aceitam algumas demandas do terceiro estado, então, por exemplo, eles decretam que agora estavam extintos os impostos feudais na França, impostos feudais, gente, que existiam durante a Idade Média, mas continuavam a existir na França ainda naquele contexto. Aqueles mesmos impostos medievais, né, por exemplo, imposto para banalidades, né, que é quando os servos usavam alguma coisa dos senhores, que eles tinham que pagar. A corvéia, o servo tinha que trabalhar alguns dias da semana de graça para o senhor feudal. Alguns desses impostos ainda existiam na França. Né? Então, uma das primeiras medidas tomadas pela Assembleia Nacional Constituinte, que são esses membros do terceiro estado que estão fazendo a Constituição para limitar os poderes do rei, foi acabar com esses antigos impostos. Um dos documentos mais importantes que a Assembleia Nacional Constituinte divulga é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, agosto do mesmo ano em que se iniciou a Revolução. Esse documento é muito importante, já caiu no Enem várias vezes, e ele dizia basicamente: o poder é do povo, o poder não é do rei e o poder não vem de Deus, como diziam alguns teóricos do absolutismo, como Bossuet, como, enfim, outros, Jean Baudin. O poder vem do povo. O poder não vem de Deus, o poder não vem do rei, o poder vem do povo. E cabe ao povo decidir o seu destino. O rei não é um representante de Deus na terra. Há uma influência clara dentro do pensamento anticlerical do iluminismo. Né?
Voltaire, por exemplo, né, foi um filósofo do iluminismo muito anticlerical, ou seja, essa teoria do direito divino dos reis, ela não deveria estar em voga, porque o poder não vem de Deus, o poder vem do povo. Institui a igualdade jurídica na França. Isso significa dizer que aqueles estamentos jurídicos, aqueles estados, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, seriam abolidos e agora nós teríamos um conjunto jurídico igual para todos os cidadãos franceses, seja clero, seja nobreza, seja terceiro estado. A nobreza, inclusive, vai perder esse status de nobreza, nós vamos ver com o passar do vídeo, né? As pessoas devem ter liberdade de expressão, liberdade de voz, né? Liberdade política, de participar da política. Não havia isso no antigo regime. O rei perseguia quem abrisse a voz contra ele, né? Então, esse documento foi muito importante. O que mais cai nas provas é em relação à instituição da igualdade jurídica. Agora não existem mais, vamos dizer assim, conjuntos legais diferenciados em função do estamento, mas existe um só corpo jurídico que servirá para qualquer pessoa na França, independentemente da sua origem. Pouco tempo depois, eles instituem a Constituição, né? Lembrando, né, foi feita a Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de fazer uma Constituição. E essa Constituição é a Constituição de 1791. Ela tem caráter liberal, né? Dá liberdade econômica às pessoas, dá liberdade política, de participar da política, liberdade de expressão. Ela é uma instituição que acaba com o sistema confessional na França, ou seja, ela separa a igreja do Estado, ela diz agora que a França é um Estado laico, inclusive os bens da igreja foram confiscados, né? Foi feita inclusive a chamada Constituição Civil do Clero, né? O clero passou a ser dividido em dois, o clero juramentado, que foi aquele que aceitou as decisões da Revolução Francesa e passou a acatar as leis, né, do Estado francês agora revolucionário, e o clero refratário, que foi aquele clero que não aceitou as decisões da Revolução e continuou, vamos dizer assim, separado do governo, né, querendo seguir ordenamentos próprios. Houve a divisão dos poderes em três, né? Uma clara influência do livro Espírito das Leis e da teoria de Montesquieu, né? De divisão dos poderes em três. Então, agora, nós não temos um rei que concentra poderes executivos, legislativos e judiciários em suas mãos, nós temos três poderes: o executivo para executar as leis, o legislativo para criar as leis, o executivo para julgar as coisas, né? Clara influência do iluminismo, filósofo Montesquieu, livro Espírito das Leis, né? Os privilégios estamentais foram abolidos, né? Como, por exemplo, essa história de não pagar impostos, e a França se transformaria em uma monarquia constitucional, como já era na Inglaterra, desde a assinatura da Bill of Rights, com a Revolução Gloriosa. Ou seja, o rei agora não manda, quem manda é o parlamento, né? O rei se transforma em apenas chefe de Estado e não de governo. A tortura, instrumento político usado pela monarquia, né, contra os seus opositores, é abolida e o voto passa a ser para todos os cidadãos, mas tem um detalhe: para todos os cidadãos que tivesse certo dinheiro para votar, porque ele passou a ser censitário, mulheres também não votavam, né? Naquele mesmo contexto, fizeram também a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Isso é uma coisa interessante, na medida em que essa Constituição de 1791 não considerava a cidadania das mulheres. As mulheres não podiam votar. Aí surgiu todo um movimento, né, de mulheres organizado e que exigiu também a participação da mulher nas decisões políticas, e lançaram esse documento chamado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? Depois que a Constituição é feita, nós acabamos aquele momento inicial da Revolução, que é a Assembleia Nacional Constituinte, e passamos a um novo momento da Revolução, que é a chamada Convenção Nacional. Ela começa em 1792. Convenção Nacional, ela vai ser um momento em que havia
três grupos políticos disputando poder na França. Três grupos principalmente, né? Os jacobinos, eles se sentavam à esquerda do parlamento, eles eram um pouco mais radicais, eles eram uma pequena burguesia, uma média burguesia, apoiada por camponeses, que queriam mudanças radicais na França. Eles não queriam apenas que o rei saísse, né? Que fosse uma monarquia, enfim, construção. Eles queriam o povo mandando, queriam o povo no poder. Eles queriam uma transformação mais radical. O líder principal dos jacobinos era Robespierre. Existiam os girondinos, que se sentavam à direita do parlamento, eram mais conservadores, eles queriam sim o fim da monarquia absolutista, mas eles não queriam transformações tão radicais. Eles não queriam, por exemplo, né, é, enfim, reforma agrária. Né? Muitos membros dos girondinos eram grandes donos de terras, né, terras inclusive ociosas. Eles não queriam coisas mais radicais, ou seja, vamos fazer a revolução, vamos tirar o absolutismo do poder, a burguesia vai assumir o poder e vai mandar e pronto. Né? Não queremos coisas radicais, como por exemplo reforma agrária, voto igualitário, nada disso. Os jacobinos, não, eles sim queriam, né, mais igualdade eleitoral, eles queriam coisas como reforma agrária, pelo menos alguns dos seus membros, né, eles eram mais radicais. A planície, também chamada de pântano, era, enfim, o centro. Eles apoiavam aqueles que estavam no poder no momento. Né? Essa convenção nacional ela tem como característica ser um momento em que há um predomínio jacobino no poder. Né? Durante esse momento, os jacobinos, como eu disse, mais revolucionários, né? Eles pressionam o rei inclusive tenta fugir da França, é encontrado, é julgado traidor, né? Por tentativa de fuga, e ele é guilhotinado junto com sua esposa Maria Antonieta em 1793. Esse é um momento ícone, né, da Revolução Francesa, quando o rei é guilhotinado. O que eu disse é que os jacobinos são mais radicais. Eles querem mudanças mais radicais. E por isso eles vão modificar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para incluir mudanças mais radicais, como sufrágio universal, né? Lembremos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ainda dizia, enfim, não modificava essa história do voto ser censitário, né? Agora o voto passa a ser universal. Claro, lembrando, gente, universal naquele contexto é todos os homens maior de idade, né, independentemente da renda. Mas mulheres continuavam ainda sem acesso ao voto. Né? Eles mudam a Constituição, né, para incluir essa história do voto, mudam aquela primeira Constituição que nós estudamos para incluir essa história do voto universal. Eles fazem a defesa da reforma agrária na França, né, instituem a educação pública gratuita para todo mundo, né, e também acabam com a escravidão nas colônias francesas. Isso vai ser, inclusive, um dos estopins, vamos dizer assim, para que ocorra lá no Haiti a Revolução Haitiana, que começa em 1794, certo? Durante o período de dominação dos jacobinos, houve a formação do chamado Comitê de Salvação Pública. O Comitê de Salvação Pública foi um organismo criado com o objetivo de, dizer assim, manter a revolução viva, perseguir, punir todos aqueles que estivessem contrários à revolução e, inclusive, organizar grupos armados para defender a França daqueles países que estavam querendo invadir a França e acabar com a revolução. Isso havia muito. A França estava rodeada de monarquias absolutistas que não tinham interesse em um país acabando com esse regime, porque uma das características da Revolução Francesa é que ela queria se expandir para a Europa, influenciar a Europa, como realmente influenciou. Então, veja, um rei lá na Áustria com poderes absolutistas não vai querer que essa revolução chegue lá para ele perder o seu poder. Então, o Comitê de Salvação Pública serviu não apenas para reprimir os contrários à revolução dentro da França, mas também os de fora, né? E, claro, foram criados tribunais revolucionários para julgar essas pessoas e puni-los. Um dos instrumentos de punição mais comuns foi a guilhotina. Muita gente foi guilhotinada, né?
Inclusive até o próprio Robespierre, né, foi morto durante esse processo de convenção nacional, de muitas mortes, né? Chegou um momento em que até as pessoas começaram a dizer, não, está demais, muita gente está morta, os girondinos, os jacobinos estão exagerando, estão matando muita gente, a França está se transformando num caos, num terror, né? Nós temos que fazer alguma coisa diante disso. E é nesse momento que os girondinos, aliados com os membros do pântano da planície, que era o centro, revidam, né? Até mesmo as pessoas agora estavam, durante a Convenção Nacional, muitas delas contrárias à atuação dos jacobinos. Ou seja, essa atuação de muita matança, de muita morte, estava sendo associada à bagunça, baderna, enfim, caos, terror, né? E, por isso, os girondinos e os pântanos conseguem arregimentar uma série de apoios para acabar com o governo jacobino e assumir o poder. Eles conseguem assumir o poder, e quando eles assumem o poder, nós chamamos esse momento de diretório. O diretório foi o momento da Revolução em que a França passou a ser governada por 5 chamados de diretores, né? Pessoas que estavam administrando a França ligadas ao partido, ou não era um partido, mas a um grupo, né? Um grupo de pessoas mais conservadoras, que não queriam transformações mais radicais, que se sentavam à direita do parlamento, chamados de girondinos. Esse foi o período diretório. Quais foram as principais coisas da época do diretório que foi a reação ao período do terror implementada pelos jacobinos? Uma das principais coisas foi uma nova Constituição. Percebo que nós já estamos na terceira. Se aquela Constituição, aquelas modificações na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, feitas pelos jacobinos, trouxeram mudanças mais radicais, como reforma agrária, educação pública a todo mundo, fim da escravidão nas colônias francesas, os girondinos, quando assumem o poder, sendo mais conservadores e não querendo transformações tão radicais, fazem uma constituição que volta com as coisas que tinham sido mudadas pelos jacobinos. Então, eles voltam com a escravidão nas colônias francesas, voltam com o voto censitário, por exemplo, né? Diante disso, desse regresso, né, dessa coisa reacionária, voltar a coisas que seriam boas, né? Ou seja, claro que o fim da escravidão é bom, mas aí eles voltam com a escravidão. Isso não é nada bom, né? Monarquistas e jacobinos, eles se manifestam, eles começam a reagir diante dessas mudanças, né? Os monarquistas eram muito diferentes dos jacobinos, mas eles tinham algo em comum, que eram ser contra os que estavam no poder revolucionário, que nesse momento eram os girondinos, aliados com os membros do centro, que era o pântano. Eles começam a fazer manifestações. Os girondinos, temendo que os jacobinos voltassem a assumir o poder, dizem: nós precisamos colocar alguma pessoa no poder da França que seja forte, que seja respeitado pelas forças armadas, pelo exército, para que os jacobinos não voltem ao poder. E aí eles colocam Napoleão Bonaparte, um general muito respeitado no exército, tinha ganhado várias batalhas contra as monarquias que queriam invadir a França durante a Revolução. E em 18 de 1799, Napoleão Bonaparte assume o poder da França, é o que nós conhecemos como golpe do 18 Brumário, né? Ele assume o poder colocado pelos girondinos, e ele vai fazer todo um governo favorável a essa parcela da burguesia francesa, que é a alta burguesia, a burguesia mais conservadora, né? Um dos principais feitos de Napoleão durante a sua gestão foi o seu Código Civil, o Código Civil Napoleônico, que vai servir à burguesia francesa, a alta burguesia francesa. Nós temos um vídeo aqui, né, no canal sobre o Código Civil Napoleônico, sugiro que vocês vejam. Mas quando Napoleão assume o poder, e aí é o fim da Revolução Francesa, né? Em outubro de 1799, não há mais a Revolução Francesa. Napoleão marca o fim desse processo, que foi muito importante, que influenciou muito vários países no mundo.
O governo de Napoleão é ainda assim um pouco, né, a continuação da Revolução Francesa, porque ele foi colocado por pessoas que participaram do processo revolucionário e vai naturalmente fazer um governo que, dizer assim, que contemple os anseios desse grupo, né? Sugiro que vocês vejam muito o vídeo sobre o Código Civil Napoleônico. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, curtam e até a próxima.